Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao diante. Passo a ler no nome de Jesus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O 3. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que naquele tempo, meu amado, que me chama a atenção aqui nesse versículo agora, é que os discípulos já tinham curiosidade e interesse em querer saber o fim do mundo, em querer saber quando se daria o arrebatamento, quando se daria a volta de Jesus, né? Depois que ele partisse ali, que Jesus ainda estava entre eles. E nós também queremos saber o dia, a hora, o tempo que Jesus vai voltar, não é verdade? Muitos já marcaram até data, mas se precipitaram, né? Porque a Bíblia não diz a data exata, mas diz o tempo, a era, a estação, dá as dicas, mostra os sinais que revelam a volta do Salvador. E o 4 diz assim: Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí eu pergunto, no tempo de Jesus apareceu alguém dizendo que era o Cristo? E nos tempos de nós, da gente, na nossa geração, já apareceu ou não? Sim ou não? Alguém dizendo que é Jesus? Sim. O 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Está acontecendo nos nossos dias, sim ou não isso aqui? Fome, peste, terremotos em vários lugares. Está aí a coronavírus. É o cumprimento dessa profecia de Mateus 24, 7, a qual, pela misericórdia de Deus, nós estamos sendo sobreviventes dessa virose, dessa epidemia coronavírus. O 8 diz assim: mas todas essas coisas são princípio de dores, das dores. O 9. Então vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. 10. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que nós vemos hoje. Muitos estão na igreja, mas aborrecendo seu irmão. Muitos que botam até a mão no bolso para não apertar a mão do seu irmão. Muitos que pegam até no celular para não dar a paz do Senhor, seu irmão. Tem irmão que está dando nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, vai dar a paz do Senhor. Louvado e agradecido seja Deus, porque é o amor de muitos esfriando. É os tempos da volta do Salvador. 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Sim ou não? Enganando a muitos falsos profetas aí, pregando dízimo em dinheiro, dizendo que se você não for dizimista, você vai para o inferno e é ladrão de Deus. Quando você diz que quem não é dizimista, quem não dá dinheiro é ladrão, você está chamando os discípulos e Jesus de ladrão, porque nem Jesus nem os discípulos dizimaram, e nem mandou ninguém dar o dízimo. Qual é o capítulo versículo da Bíblia que mostra alguém dizimando dinheiro? Quando você diz que quem não dá o dízimo vai para o inferno, você está dizendo que Jesus e os discípulos estão no inferno, porque eles nunca deram dízimo. Me mostre um só versículo que diz que os discípulos dizimaram o dinheiro. Se dízimo nunca foi dinheiro, se o devorador nunca foi demônio, não é obrigatório dizimar, porque a Bíblia não manda ninguém dizimar. O dízimo da Bíblia não é o dízimo da religião. Eles mentem para vocês, senhores pastores. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu, porque vocês mentem para as ovelhas.
Porque se os mentirosos não herdarão o reino do céu, por que vocês mentem dizendo que o dízimo é dinheiro? Por que vocês mentem dizendo que o devorador é demônio? Que o migrador cortador é demônio? Vocês mentem para o povo, mas há tempo de arrependimento. Deus me usa como voz profética para você. Arrependa-se. Crie vergonha nessa sua cara. Nasça de novo. Há tempo de arrependimento. Jesus está falando com você. Se a carapuça está servindo para você, essa mensagem é para você mesmo. Mas ainda existe pastor e homem de Deus que não distorce as escrituras, que não pisa na Bíblia Sagrada, que respeita a santa palavra de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Há muitos líderes que hoje são líderes, são pastores porque compraram o cargo ministerial pastoral. Me mostre qual é o pastor que hoje é pastor, mas que antes não dava o dízimo. Se é hoje um pastor, se é hoje um presbítero, diácono, evangelista, é porque compraram o cargo, eram dizimistas, dizimavam o dinheiro, sim ou não? Porque a consagração é por revelação e não se vende. Estão fazendo da casa de Deus comércio, estão vendendo cargos ministeriais. Só é consagrado quem é dizimista. Quem não é dizimista não vale uma prata furada. Quem não é dizimista tem que fazer um relatório dizendo porque não deu dízimo e eles vão avaliar para ver se perdoa ou não. E quem não der, não pode cantar, não pode pregar, não pode nem subir no púlpito da igreja. Isso é espírito enganadores. Isso é a profecia de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se friará. O 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu chamo a sua atenção agora para esse versículo. Chamo sua atenção agora para esse versículo 14. Diz assim: e este evangelho do dízimo será pregado em todo o mundo. É assim que está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do judaísmo será pregado em todo o mundo. É assim? E este evangelho gospel, e este evangelho da prosperidade, e este evangelho da igreja do reino de Deus, é isso que está dizendo? E este evangelho da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, da igreja congregacional, é isso que está dizendo? E este evangelho da igreja tabernáculo da fé, não senhor, não senhora. E este evangelho do reino dos homens, é assim que está aí? Examine as escrituras, por favor. Não troque o grito de glória pelo grito de gol. Não troque o grito de aleluia pelo grito de gol. Mas lê as escrituras sagradas. Não seja preguiçoso, seja um crente beriano. O que é crente beriano, irmão José? Crente que examina as escrituras. Crente que tem o prazer em ler a Bíblia. Não coma tudo aquilo que eu lhe ensino, sem antes examinar nas escrituras sagradas se aquilo que eu estou falando para você tem base bíblica. Se aquilo que eu estou falando para você é pelo Espírito Santo ou se é pela carne. Não seja preguiçoso espiritual. Leia a Bíblia, porque só ela nos garante vida eterna. Ande com 2 sacos, um furado sem ser furado. Aquilo que é de Deus, bote no saco que não é furado. E aquilo que não é de Deus, aquilo que é dos espíritos enganadores que estão usando muito dos púlpitos, chamando você de ladrão porque não é dizimista, bote isso no saco furado. Louvado e agradecido seja Deus. Mas diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. É este evangelho do reino. É por isso que Jesus não voltou ainda. É por isso que não chegou o fim ainda. Porque este evangelho que Jesus mandou pregar não está sendo pregado nos púlpitos da igreja. Qual é o evangelho que está sendo pregado no púlpito da igreja? O evangelho do judaísmo. O que é judaísmo? É dízimo. Quando você prega dízimo, você está pregando judaísmo. Há tempo de arrependimento. O evangelho que vai ser pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gentes, é o evangelho do arrependimento. É o evangelho do novo nascimento. É o evangelho da cruz. O evangelho da cruz. Enquanto o evangelho do arrependimento não for pregado em todo mundo, enquanto este evangelho da cruz que eu estou pregando para você, que eu estou sendo usado como instrumento na mão do oleiro, transmitindo para você, eu sou apenas um vaso, um microfone na mão de Deus.
Enquanto esse evangelho do arrependimento da cruz não for pregado em todo mundo, não virá o fim. Porque qual é o evangelho que está sendo pregado nos cultos das igrejas? O evangelho da prosperidade, o evangelho gospel, o evangelho mundano, o evangelho do dízimo, de quem não dá o dízimo é ladrão, vai para o inferno. O devorador, o migrador, o cortador vai devorar suas finanças. É mentira desses mentirosos. Leia a Bíblia, porque a Bíblia diz, seus mentirosos, líderes mentirosos, que os mentirosos não herdarão o reino do céu, que os mentirosos não serão arrebatados. Mas eu creio que ainda existe pastores, homens de Deus, que têm a chamada de Deus. As igrejas hoje sofrem porque muitos estão no púlpito, muitos estão no pastorado, mas não foi chamada de Deus, foi chamada do homem. Saíram rebeliados de outras igrejas, não saíram debaixo da bênção. E por isso que suas igrejas estão debaixo da maldição, porque estão pregando judaísmo. Judaísmo. Dízimo é judaísmo. Pregar dízimo é distorcer a Bíblia, é pisar na Bíblia. Você quer entender Malaquias 3:10? Para você entender Malaquias 3:10, você tem que ler Malaquias capítulo 1, versículo 1 em diante. Porque Malaquias capítulo 1 em diante explica Malaquias 3:10. Dê glória a Deus. Dê aleluia. Louvado e agradecido seja Deus. Mas muitos têm preguiça de ler a Bíblia. Certa vez eu estava na igreja e o pastor disse: quem não der o dízimo vai para o inferno, não vai. E as ovelhas dizem: vai. Quem não der o dízimo é ladrão, não é. As ovelhas: é. Meu irmão, nasça de novo. Examine as escrituras, porque muitos estão lendo a Bíblia para sua própria condenação. Muitos entendem de futebol, mas não entendem nada da Bíblia. As igrejas estão lotando de crentes carnais, preguiçosos, que não examinam as escrituras, não tiram meia hora para ler a Bíblia Sagrada. Você lendo a Bíblia, você não vai ser enrolado. Tudo aquilo que eu prego aqui, que nós hoje em dia, você tem que examinar a escritura para ver se está batendo, se está corretamente bíblico. Tudo aquilo que você ouvir nos púlpitos da igreja, não diga amém não, se está de acordo, se não está de acordo com a palavra de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Então o que está faltando para Jesus voltar? O que está faltando para acontecer o arrebatamento? O que? Aleluia! Se Jesus disse aqui que para ele vir todas essas coisas tem que acontecer. Então por que Jesus não veio ainda? Porque não aconteceu ainda, não se cumpriu ainda a profecia de Mateus capítulo 24, 14, versículo 14 não se cumpriu ainda. Todas essas coisas não se cumpriu ainda. Porque quando se cumprir Mateus capítulo 24, 14, se dará o arrebatamento. Quando o evangelho for pregado em todo mundo e testemunhado a todas as nações, se dará o arrebatamento. E a ferramenta que nós temos hoje para pregar esse evangelho a todo mundo é a internet, é o YouTube. Eu não posso ir para o Ceará pregar no Ceará. Eu sonhei pregando no Ceará. Foi um sonho, não foi uma realidade. Mas hoje eu posso estar pregando no Ceará através da internet, no YouTube, no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Paraíba, através do YouTube. Esta é a ferramenta que nós temos. Então, se o teu chamado é pregar a palavra de Deus, use essa ferramenta, o YouTube. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, biblicamente, pela Bíblia, pelas escrituras que nós lemos, o fim só virá quando o evangelho for pregado em todo mundo. O evangelho do reino. O fim do mundo só vem quando o evangelho for pregado. E não é esse evangelho que estão pregando por aí não, o evangelho da prosperidade. O evangelho do mundanismo dentro da igreja, a escola de samba dentro da igreja, porque o que vale para eles, para muitos, não é um culto cheio de glória a Deus, aleluia, em línguas estranhas. O que vale muito para ele é isso aqui. Muitos pastores não têm cheiro de ovelha, têm cheiro disso aqui, de dinheiro. Deus quer que você tenha cheiro de ovelha e não de dinheiro. Muitos estão visando o que está no bolso das ovelhas. A Bíblia diz que o pastor é para dar a vida pelas suas ovelhas, mas o que vemos nos dias atuais é as ovelhas dando a sua vida pelo seu pastor. É as ovelhas cuidando dos seus líderes, dos seus pastores. Aonde a Bíblia diz que é para os pastores cuidar da sua ovelha. Onde a Bíblia diz que é para o pastor ir atrás da 99 e atrás da
que está desgarrada? Quantas vezes te visitaram quando você saiu da congregação? Quantos telefonemas você recebeu? Carta, visita na sua casa. Louvado seja Deus. Quantos se preocuparam com sua saída da igreja? Muitos que estão se alegrando com os irmãos, as irmãs que saem da igreja e caem. Eles se alegram em saber que o irmão está na embriaguez, no mundanismo, e não tem misericórdia pela alma do seu irmão. Mas você foi preço de sangue. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor à tua alma. Muitos querem ir para o céu, mas o cartão de identidade de entrar no céu é o amor. Não adianta você não perder um culto. Não adianta você pregar bonito, louvar bonito, mas se você não tem amor no seu coração pelas almas, se você não tem amor pelo seu irmão que está desviado, sua irmã que está desviada, aonde a sua alegria é ver aquela irmã, aquele irmão que saiu da sua igreja acabado, decepcionado. Como é que você quer ir para o céu se você não tem misericórdia das almas? Se você fica fazendo oração de feiticeiro, querendo que sua irmã e seu irmão cheguem na igreja de cadeira de roda, você está pior do que os macumbeiros. É por isso que no grande dia haverá uma grande decepção, porque lá nós veremos pessoas que a gente pensava que ia para o inferno e vai estar no céu, e pessoas que a gente achava que ia estar no céu vai para o inferno. O cartão da identidade para entrar no céu é o amor. É o amor. Você está amando o seu irmão que saiu da sua igreja, a sua irmã que saiu da sua igreja, ou você está se alegrando com a queda dele, com a queda dela? Bendito seja o sangue do Cordeiro. O fim só virá quando este evangelho do arrependimento for pregado, quando este evangelho do novo nascimento for pregado. E o evangelho que está sendo pregado por aí é o evangelho da prosperidade. É o evangelho da chave de carro. É o evangelho da rosa ungida, do tijolo ungido, da vassoura ungida. É o evangelho do comércio dentro da igreja. É por isso que Jesus não voltou ainda, porque o evangelho de Mateus 24, versículo 14, não se cumpriu ainda. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor, porque somente Jesus é digno de honra, de glória e de louvor. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador na minha vida e na tua vida. Diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Você é um sobrevivente da coronavírus. Você sobreviveu, não foi para estar no mundo não, foi para adorar a Deus, glorificar a Deus, porque tudo que Deus quer de mim e de você é adoração. É adoração. Você está adorando a Deus? Ou você está adorando a si mesmo e ao mundo? Você está fazendo desejo do espírito ou da carne? A quem você está alimentando mais? O espírito ou a carne? Aleluia. Deus não precisa do teu dízimo, do teu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está dizendo para você que seu dízimo não chegou lá no céu ou não. E nem vai chegar. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo foi cereais, alimento, mantimento, criação, fruto da terra. Você quer saber o que é dízimo? Leia o livro de Deuteronômio, capítulo 26. Vá ler que lá está dizendo a você o que é dízimo. Louvado seja Deus. Não se engane com esses lobos devoradores, esses cão gulosos de púlpito, assaltantes da fé, comerciantes da fé, que estão desprezando as ovelhas magras, doentes, estão abraçando as ovelhas gordas. Você quer ser bem-vindo em uma dessas igrejas? Seja um dizimista fiel. Logo de cara, pega um envelope, bota o seu nome lá, completinho, e dê todos os meses o seu dízimo, que logo você vai ser consagrado. Logo você vai ser consagrado. Mesmo que você não tenha chamada nenhuma, mesmo que você não seja nem falar, mesmo que você não saiba nem se expressar, mas o que vale para eles
não é ser adorador, é ser contribuidor dos dízimos, onde dízimo nunca foi dinheiro. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho do judaísmo. Dízimo é judaísmo, não é cristianismo. Os discípulos nunca deram dízimo e nunca pediu dízimo de ninguém. Judas nunca pegou dízimo de ninguém. Judas era... Aliás, até esqueci que Judas era. Mas ele nunca recebeu dízimo de ninguém. Tesoureiro, não é isso? Judas que pegava o dinheiro, não é esse tesoureiro? É. Mas Judas nunca pegou dízimo de ninguém. Me mostra qual é o versículo. Judas recebendo dízimo em dinheiro. Recebendo dinheiro em forma de dízimo. Ah, mas Jesus tinha um tesoureiro, era Judas. Qual é o versículo da Bíblia que está dizendo que Judas recebia dízimo, dinheiro? Ou Jesus mandou ele receber? Você não sabe nem o que é dízimo. Por isso que você dizima dinheiro. E todo que dizima dinheiro está debaixo de maldição. Porque você está dizendo que o sacrifício da cruz, que Jesus fez lá na cruz do Calvário, não vale de nada. Você está anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Isso é espírito enganador. Pregando em cima dos púlpitos dinheiro. É o amor ao dinheiro, avarentos, mentirosos, cangulosos. Mas existe homem de Deus, pastores sério, comprometido com a palavra de Deus. Você, quando prega o judaísmo, prega dízimo, você está impedindo da profecia de Mateus capítulo 24, versículo 14 se cumprir. Isso é grave, isso é um crime espiritual. Você está impedindo das profecias bíblicas se cumprirem, pregando judaísmo, pregando dízimo. Mas o ai de Deus vai vir sobre vocês, mentirosos, assaltantes da fé alheia. Se você não está gostando dessa mensagem, se você está sendo contra a mim, na verdade você está sendo contra, não é o irmão Josias, é o Espírito Santo de Deus que me usa. Porque se dependesse de mim mesmo, nem aqui eu estaria pregando a palavra de Deus. Eu estou aqui porque eu sou escolhido de Deus para esta obra. Este é o meu chamado. Porque dependesse da minha carne, eu estaria no mundo, me prostituindo, fazendo tudo que não presta, fazendo os desejos da carne. Mas se eu estou aqui dando a cara para bater por amor à palavra de Deus, o Evangelho, é porque Jesus me chamou como voz profética para você sair dessa segredo, dessa mentira, desse engano, dessa enrolada. A igreja que Jesus vem buscar é pessoas nascidas de novo, pessoas que têm suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Louvado e agradecido seja Deus. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho do judaísmo e não do cristianismo. As igrejas estão crescendo e estão se enchendo, mas o evangelho que está sendo pregado por aí é o evangelho do reino dos homens. Não está sendo o evangelho do reino de Deus, não está sendo o evangelho do versículo 14 de Mateus 24. Estão pregando o evangelho do reino dos homens, o evangelho dos pastores malaquelianos, o evangelho do dízimo em dinheiro. Isto é a mentira de Satanás. Esta é a pior mentira. É dizer que quem não der dinheiro, não der o dízimo em dinheiro, vai para o inferno, está roubando a Deus. Isso é mentira do diabo. Não tem isso na Bíblia, nem na Bíblia do Testemunho de Jeová. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. E o evangelho dos falsos pastores malaquelianos é o evangelho do reino dos falsos profetas que está sendo pregado. Mas sabe de uma coisa? Quando este evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, o evangelho da cruz for pregado, todo mundo virá ao fim. Aleluia. Porque este evangelho que estão pregando nos cultos da igreja, nos domingos,
Não é o evangelho que Jesus mandou pregar, o evangelho gospel, o evangelho do judaísmo, o evangelho que a alegria de muitos é na hora que termina o culto e vão ver quanto entrou. Eles não estão se alegrando com as almas que se aceitam. Eles não estão se preocupando com as almas que saem. Agora, se você for um dizimista fiel e sair da igreja, eles vão atrás de você. Eles vão te bajular. Vão ficar com medo de perder você. Mas se você for uma alma magra, uma ovelha doente, e sair da igreja, não faz falta nenhuma. Mas sabe de uma coisa? Você foi preço de sangue. Porque diante de Deus não há grande. O grande é Ele. Diante de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Somos todos ovelhas. Ovelhas. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus ensinou, não foi esse evangelho do falso dízimo em dinheiro. Não foi esse evangelho que estou pregando aí. Onde a mensagem central é só dízimo, dízimo, dízimo. É só isso. E o Espírito Santo de Deus não está se alegrando, está se entristecendo com muitos falsos ungidos. Jesus mandou pregar o evangelho do reino. Não foi o evangelho mundano, não foi o evangelho da carne, não foi o evangelho gospel. E se você está se levantando contra eu, por causa dessa mensagem, você está se levantando contra Deus, você está se levantando contra o Deus que está me usando. Cuidado, não toque aonde Deus não mandou você tocar. Cuidado. Cuidado para não se queimar. Louvado e agradecido seja Deus. Deus não te chamou, não te confiou o rebanho para você estar distorcendo a Sagrada Escritura. Deus não te confiou o rebanho dele, as ovelhas dele, para você escravizar, para você arrancar o último centavo do bolso delas. Louvado seja Deus. Jesus não voltou ainda, porque este evangelho do reino, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, o evangelho do paraíso da terra, não foi esse. O apóstolo Paulo pregou o evangelho do paraíso no céu. Por isso que Jesus não veio ainda, porque estão pregando o paraíso na terra. E o evangelho que Jesus mandou pregar foi o paraíso do céu. Mandou pregar o evangelho espiritual, uma terra espiritual, não foi terrena não, não foi o evangelho terreno não. Jesus mandou pregar o evangelho do arrependimento. E Jesus está voltando, os sinais estão aí no céu, na terra e no mar. O dia e a hora da volta do Salvador ninguém sabe, mas ele deixou a dica, os detalhes. Ele disse os tempos, as estações. Arrepende-te antes que Jesus volte para você, porque Jesus já voltou para todos aqueles que já morreram em Cristo. Porque se o arrebatamento se desse hoje, acontecesse agora, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seríamos arrebatados. Louvado e agradecido seja Deus. Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está a minha vida diante de Deus? Qual é o teu peso da balança de Deus? Que Deus tenha misericórdia de ti e te abençoe em nome de Jesus. Diga amém.